Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live com a nossa convidada Elaine Meire Ferreira, seja bem-vinda. Obrigada. Elaine, formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Gestão Estratégica de Vendas, cursando atualmente pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking. Trabalhou 18 anos numa empresa líder em fabricação de fontes alternativas de energia, oferecendo solução pela falta de energia e redução do custo com o consumo de energia pela concessionária. E aí, Elaine, me diga, será a solução fontes de energias alternativas? Me conta um pouco sobre isso, conta pra gente, porque temos aí várias pessoas do outro lado, você, nosso ouvinte, que tem várias dúvidas sobre isso. Aliás, vou fazer aí um convite para quem está aí. Quem tiver dúvidas, questionamentos, comentários, pode aqui teclando, perguntando para a gente, que eu vou aqui passando para a nossa convidada, tá bom? Combinado? Vamos fazer assim? Combinado. Então, Combinado. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Fala um pouquinho sobre essa questão das fontes energéticas e alternativas e tudo mais. Como que é isso? Legal. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gisele, muito obrigada pela oportunidade, que você e a Uninter estão nos proporcionando aqui, todas as quartas-feiras, com lives e assuntos bastante diversificados e importantes, enfim, espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês, com esse tema que a gente trouxe hoje, que é fonte alternativa de energia. E, inicialmente, eu pretendo abordar de uma forma geral o que é esse mercado de energia em si, e as diferentes fontes aí que nós temos disponíveis, e então falar um pouquinho mais sobre o que considero ser uma das principais fonte alternativa de energia, para um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado aí ultimamente e devemos continuar enfrentando, principalmente com o crescimento da economia, que é a possibilidade de apagão, de falta de energia. Mas importante também destacar que essa fonte ela traz outras vantagens, inclusive financeiras, porque você também pode ter redução de custo de energia. Vamos lá, então, vamos lá. Pessoal. Quais são as fontes de energia disponíveis, então? O que temos? Vamos lá, então, Gisele. Bom, para ser bastante sucinta, assim, e procurar ser didática também, para o melhor entendimento, do nosso público, nós temos aí as fontes de energia que se dividem em fontes não renováveis e as fontes renováveis. Para as fontes não renováveis, elas são basicamente aquelas provenientes dos combustíveis fósseis, e aí eu estou falando em carvão, petróleo, gás natural, e a energia nuclear. E para as fontes renováveis, que é o que tem muito se discutido hoje, tem muitas delas aí estão em voga hoje em dia, que são a hidráulica, a eólica, a solar, a biomassa, a geotérmica, a maremotriz, hidrogênio. Então, essas são as chamadas fontes renováveis de energia. Como um dado estatístico aqui, curioso, os estudos feitos com base em dados de 2016 trazem a seguinte informação, de que a matriz elétrica do Brasil ela é formada por 82% de fontes renováveis e os outros 18% de fontes não renováveis. É praticamente o inverso do gráfico do restante do mundo, que tem esse gráfico praticamente invertido. Ou seja, os demais países acabam tendo a sua matriz elétrica 76% em fontes não renováveis e 24% em fontes renováveis. Então, o Brasil realmente é aí um destaque nesse conceito de utilização de fontes renováveis. E isso se deve principalmente ao quê? Como a maioria já sabe, a nossa matriz elétrica ela é formada por um conjunto de fontes,
e sendo a principal dela a hidroelétrica, né? Então, nós temos aí, dentro da nossa matriz elétrica, basicamente, quase 64% dela é de fontes hidrelétricas, né? Então, e somado a isso, a gente vem com a eólica, né, que vem num crescente também no nosso mercado, biomassa, gás natural, petróleo, carvão, dentre outras, né, e a solar também, que tem cada vez mais ganhado o seu espaço. Né? Isso. Né? O tema é interessante, dentro até do nosso contexto aqui, né, que é justamente tentar trazer para a turma, inclusive aqui, de pós-graduação de arquitetura, né, essas informações, né, esses dados, para que a gente possa trazer cada vez mais projetos, né, mais sustentáveis, até dentro do conceito, que você pode me ajudar, né, Gisele, especialista na área aqui, o conceito da arquitetura sustentável. A ideia da arquitetura sustentável é que a gente possa unir 3 elementos, principalmente, né, com relação aos espaços físicos, aos espaços naturais, aos espaços antrópicos, né? E que possa resolver a arquitetura de uma maneira que ela tenha o bem-estar para o homem e que ela respeite o ambiente. Então, respeite o ambiente no sentido de impactar ou menos ou zero, né? Então, a gente tem várias até estratégias no mundo agora, né? Zero resíduo, ou zero energia, zero resíduo com relação a lixo, zero, enfim, né? Zero poluente, né? Respeitando com relação a materiais, respeitando com relação ao próprio ser humano, né? Então, o bem-estar com relação ao ser humano, né? E respeitar com relação ao futuro. Né? Então, quando a gente volta lá no relatório de Brundtland, né, que é respeitar não só os dias atuais, mas as gerações futuras, e a arquitetura sustentável é respeitar isso. Né? Então, e aí tem várias estratégias, e aí unem-se várias estratégias. E entra a iluminação, ventilação, enfim, mas o que é arquitetura sustentável? É respeitar o ser humano e é respeitar o planeta, é respeitar o seu local de intervenção num todo. Né? Eu diria que dentro da teoria, dentro do conceito, que é o mais difícil, porque ao mesmo tempo que você vai fazer uma intervenção no meio, acaba sendo uma intervenção. Você está tirando o meio ambiente natural. Com certeza. Bom, de uma forma resumida, procurar otimizar, né, o máximo possível os nossos recursos naturais, né, e dentro do conceito, né, dos sistemas de edificação. Um dado curioso também, né, é que o Brasil hoje é o 4º país com mais obras certificadas por sustentabilidade. Né? Ele vem atrás apenas dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. Tá? Mas dentro até, né, dessa linha que você abordou, né, Gisele, a gente traz, então, os aspectos importantes, né, para um projeto arquitetônico. Né? Então, dentre eles, nós temos aí, né, um projeto, ele tem que buscar cumprir com a legislação, né, as diversas normas aí, né, e responder aos variados órgãos que se envolvem nesse contexto, né, cada vez mais buscar o reaproveitamento e a reciclagem de materiais, né, até dentro dessa linha mesmo de buscar essa otimização dos recursos naturais, né, é algo também extremamente importante, né, dar atenção para o descarte com responsabilidade, né, isso a gente tem observado, né, cada vez mais, principalmente em obras, a importância de se ter um descarte realmente com responsabilidade, né, dos seus diversos resíduos, né, e dentro de tudo isso, né, a gente está hoje inserido num contexto e cada vez mais, né, num contexto tecnológico, né, e hoje já vem aí os conceitos da indústria 4.0, da arquitetura 4.0, então, ou seja, é importante também que as pessoas estejam atentas a isso, né, e ligando tudo isso ao nosso tema, que é energia, né, procurar cada vez mais por fontes, né, que tenham a melhor eficiência energética. Bom, e o que a gente... Bom, falando então em eficiência energética, o que a gente pode usar como geração de
de energia ou redução de energia? O que... Isso, né? Então, é importante a gente ter essa distinção, né? Que nós vamos ter, então, recursos, né, ou fontes que vão gerar efetivamente energia, e nós vamos ter outros recursos que vão apenas, né, ajudar na redução desse consumo. Né? Nem todos têm isso aí, nem tudo vai gerar a energia no momento que você precisa. Importantíssimo isso que você está falando, a questão, então, da geração de energia, diferente de redução de energia, né? Porque às vezes esse entendimento vou utilizar tal estratégia, e tudo é fonte alternativa de energia. Isso aí. Tudo bem, mas são coisas diferentes, né? Então explica pra gente, né? Qual que é essa geração e redução? Vamos lá. Aí. Né? Então, nós vamos citar aqui alguns exemplos, né, para que fique um pouco mais elucidado aí o tema, então. Dentre as aplicações mais sustentáveis, né, abordando o tema de sustentabilidade, nós vamos encontrar aí os painéis fotovoltaicos, né, que são comumente chamados de placas solares, né, que hoje ainda acaba tendo um alto custo, mas, né, tem se trabalhado para torná-los cada vez mais viáveis. Nós vamos ter também um conceito que está ganhando espaço aí no mercado, que é da energia eólica, né, são aerogeradores compactos, que também podem ser usados, principalmente nas edificações, né, o aquecimento solar, e aí aqui entra dentro desse conceito que eu comentei, né, Gisele, que o aquecimento solar, por exemplo, ele não vai gerar energia, né, ele vai acumular calor para determinada finalidade, né? Então, é só para que, no momento em que se buscar uma alternativa, que se avalie exatamente qual é a finalidade, né? E a gente tem também o telhado verde, que está sendo bastante utilizado hoje em vários projetos, né? E no que o telhado verde, então, contribui? Ele também não vai gerar energia, né? Mas ele vai contribuir para um maior conforto térmico e, consequentemente, o objetivo é reduzir consumo de energia. E quando tiver falta de energia, por exemplo, acabou a energia, aí eu tenho essa questão, né, do gerar e do faltar. E aí? Faz o quê? Aí vamos, né, para a solução, finalmente, que nós trouxemos aqui hoje para vocês, que é o conceito de grupo gerador de energia, né? Então, para uma falta de energia, ou o chamado apagão, que nós já tivemos aí em anos anteriores, nós vamos ter a alternativa da instalação, então, de um grupo gerador de energia. O que é um grupo gerador de energia, né? Para um conceito bastante básico, assim, é um motor acoplado a um alternador, né? Então, você tem um motor que vai transformar essa energia química em energia mecânica, né? E um alternador que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Né? Então, o motor, ele vai consumir o quê? Né? Vai ser alimentado do quê? De alguns combustíveis, dentre eles a gasolina, o óleo diesel, né? Que hoje já tem um certo percentual de aditivo de biodiesel, né? Que é importante também citar, e o gás natural. Então, tem que se pensar, né, em qual dessas alternativas que vai ser escolhida para determinada finalidade, né? Mas a nossa abordagem principal aqui hoje, Gisele, é poder trazer, né, alguns elementos que são importantes serem considerados, né, quando, principalmente lá o arquiteto, no seu projeto, né, na concepção do seu projeto, tem que pensar para poder aplicar o grupo gerador, né, nas suas edificações. Né? Então, porque assim, o que normalmente acontece, né? As pessoas acabam pensando assim, eu vou instalar um grupo gerador futuramente, vai ter que ter aqui nesse meu projeto, mas vamos separar lá um cantinho para instalar essa máquina, né? E não é bem assim, porque o grupo gerador em si, ele tem alguns conceitos de funcionamento, né? Então, vamos pensar assim, né? É um equipamento que ele precisa... pesado, né, grande, dependendo da demanda e da potência, e que ele precisa respirar,
e soltar esse ar, Tá. né? Mas deixa eu só perguntar uma coisa, antes disso. Sim. Né? Você estava explicando o funcionamento dele, vamos lá, o processo. Aí ele se alimenta, vamos dizer assim, se alimenta no sentido de funcionamento de basicamente 3 elementos, que pode ser o biodiesel, gasolina, óleo diesel com biodiesel e o gás natural, né? No Brasil, o que é mais utilizado dentre esses 3? Hoje ainda, o mais utilizado é o óleo diesel pela viabilidade econômica. Tá, né? Que é poluente. Que é poluente. Né? Então, por isso, né, que muitas empresas muitas empresas têm buscado, né, também a opção do gás natural para justamente tentar atender aí a determinadas normativas, né, e procurar ser um pouco mais sustentável e poder fazer uma geração mais limpa. Né? O gás natural traz essa possibilidade. Né? E o diesel, com a adição do biodiesel, ele também acaba sendo um pouco menos poluente, mas, né, não vamos aqui dizer que que é totalmente sustentável. Não, não vai ser. Tá, isso é um dos elementos que compõem esse equipamento. E aí, do que ele é feito? De que material que ele é feito? O equipamento. O equipamento, sim. Ele tem um motor, né? O motor acoplado a um alternador ou um gerador elétrico, né? Basicamente... E é produzido de que material? De aço. De aço? Isso. E isso pode ser reciclado? Não, é concepção de motor. É concepção de motor mesmo. Isso aí. E dura quanto tempo? Qual que é, assim, pensando a vida em útil, ciclo né? de vida. Pensando em ciclo de vida, hoje, um grupo gerador, né, ele tem, em média, 12 anos, né, ou 12 mil horas, né, porque a gente vai considerar aí um uso de 1.000 horas ano, aproximadamente, né, ou 12 mil horas para a primeira retífica. Né? Então, ele também pode ter a sua retífica desse motor e durar muito mais do que esse número de horas. Então, a gente trabalha mais ou menos com essa média. E depois, continuando nesse ciclo de vida. E depois o descarte. Ou tem como, faz o que com esse equipamento depois? Se ele não tem mais utilidade, é ferro velho. Mas tem como reutilizar esse material de alguma maneira ou não? Não, vai para isso. Tá. Bom, voltando, mas ele tem uma durabilidade, né, de muitos anos. Né, é um bem que realmente, né, não se descarta assim facilmente. É um equipamento aí para várias gerações, principalmente, né, se a finalidade é utilizar ele apenas em caso de falta de energia. Você vai ter aí por, né, longos anos. Porque é importante, né, quando a gente faz o estudo de análise de vida, por exemplo, né, ciclo de vida. Bom, aí continuando dentro dos projetos arquitetônicos. Sim. Né? Então aí, como que a gente define que tipo de grupo de gerador utiliza em que tipologia de projeto arquitetônico? Eu como arquiteta, e você aí que está me ouvindo. E que eu já vou ver as perguntas aqui. Mas é que eu estou tão interessada aqui, que eu já vou ver, tá? Então, vamos lá. Então, eu, arquiteta, você que está me ouvindo aí, arquiteto, engenheiro, profissional que faz projetos, me diga como que eu determino que tipo de grupo gerador que eu vou inserir dentro, ou vou projetar no meu projeto. Bom, se é simples assim, né? Não sei, não deve ser. Não deve ser tão simples, mas a gente vai tentar simplificar, né? Justamente para não virar um bicho de 7 cabeças aqui, né, Gisele? A ideia é trazer, né, justamente essa facilidade, né, para quem está nos assistindo. Então, assim, o grupo gerador, primeiramente, ele vai ter que ser dimensionado, né? Então, a gente vai precisar, dentro de um projeto novo, ou que seja já um projeto já concebido, você precisa saber qual vai ser a demanda elétrica ou o que se quer atender em caso de falta de energia, porque nem sempre, né, no caso do shopping principalmente, muitos shoppings não atendem a todas as lojas, ele atende apenas, né, as áreas comuns. Né? Não se atende toda aquela demanda. Então, numa falta de energia, os lojistas ficam sem energia, mas a área comum do shopping continua em funcionamento. Então, primeira etapa é definir qual é a potência.
né? Com isso, você vai ter, então, o tamanho desse equipamento, né? E aí vem os outros critérios que é importante, que eu procurei trazer aqui hoje como destaque, justamente porque ele interfere diretamente no quesito projeto arquitetônico, né? E é para que o que a gente tem percebido também é que, assim, num passado não muito distante, esse assunto era muito discutido com, né, os engenheiros, né, e com os engenheiros elétricos, mecânicos, e hoje em dia, cada vez mais você vê a figura do arquiteto presente nessas decisões, né, tendo que tomar esse tipo de decisão, principalmente no que refere-se ao local de instalação desse equipamento, né? E aí é que vem, então, a nossa primeira pergunta é saber, nós vamos instalar esse grupo gerador no local externo, né, ou no local interno? Quando eu estou falando de edifícios residenciais ou comerciais, normalmente quando se pensa interno, você já vai lá para o subsolo, né? Para o primeiro, para o segundo, às vezes até para o terceiro subsolo. E tudo isso começa, né, a dificultar até futuramente, talvez, o funcionamento da máquina, por conta, né, dos outros itens que eu vou trazer agora aqui para conhecimento. Tá? Então, é uma pena que a gente não tem como mostrar aqui um layout de sala, mas eu vou tentar, né, elucidar para vocês como que seria isso. Então, o grupo gerador, como eu já falei, ele é formado pelo motor, né, na traseira dele tem o seu radiador, e ele está acoplado a um alternador elétrico ou a um gerador. Tá? Então, nós temos que ter em mente que esse equipamento, ele precisa respirar um ar frio, né, de preferência limpo, e ele precisa soltar um ar quente. Esse ar frio tem que entrar pelo alternador, passar por todo o equipamento, ele vai soltar o ar quente lá pelo radiador, né? Então, vai passar pelo alternador, pelo motor e vai soltar lá para o radiador. Então, aí é o conceito de entrada e saída de ar. Eu vou ter isso tanto para um projeto, né, cabinado ou em container, como, né, comumente é conhecido no mercado, onde eu vou instalar lá numa área externa, que vai ficar o tempo, né, pode tomar chuva, não tem problema nenhum, ou para uma área interna, onde eu vou precisar, então, ter uma sala, né, totalmente fechada, com essa entrada e essa saída de ar. Bom, conceitualmente, nós orientamos que essa entrada e saída de ar, ela seja feita por paredes opostas, né? Por quê? Justamente para que você não respire aquele ar quente que o equipamento está soltando, né? Ou seja, para que o próprio equipamento não respire o ar quente que ele está soltando, porque isso pode gerar uma recirculação de ar quente e vir a comprometer o funcionamento da máquina, né? Então, e aí que vem aquela situação, né, que eu comentei ali, que muitas vezes o pessoal lá na concepção do projeto pensa o quê? Vê lá um cantinho no subsolo para pôr a máquina, né? E aí nesse cantinho no subsolo eu tenho paredes que fora são taludes, e aí eu não tenho para onde soltar esse ar quente, né? E muitas vezes ele está lá num cantinho que ele não está nem próximo da captação de ar frio. Então, eu tenho duas dificuldades aí. O equipamento não consegue receber um ar adequado e eu também não tenho para onde soltar esse ar quente dele. E essa distância até a parede, ela tem uma distância mínima. A distância até a parede seria? Da saída, da captação do ar, do ar. Aí é o conceito de sala, né? Ele não é tanto. Eu estou falando em 1 metro, mais ou menos. Tá. Isso, ele é relativamente pequeno. Mas você precisa ter um fluxo de ar suficiente para entrar nessa sala, né? E aí, quando você tem, por exemplo, um canto onde eu tenho duas paredes que eu não tenho como utilizar, né? Porque ele é um talude, né? Ou seja, ele não tem acesso externo, né? Eu acabo fazendo o quê? O ar frio não consegue ser captado porque ele está sendo contaminado por esse ar quente que está sendo eliminado pelo grupo gerador. Então, pessoal, o primeiro, né, primeiro item assim a ser avaliado é a questão da entrada e saída de ar, né? E ela muitas vezes ela vem com um acessório que é o chamado atenuador de ruído.
né? Então, a performance acústica da máquina, ela também tem que ser levada em consideração, né? Porque o grupo gerador, em funcionamento, ele vai emitir acima de 100 decibéis, né? Isso, para muitos locais de instalação, isso, né, acaba sendo um problema para os vizinhos, ou para os próprios moradores, ou usuários daquele local, né? Então, tem que se pensar também na instalação de atenuadores de ruído, que cada vez mais tem sido um acessório praticamente necessário, né, para o equipamento. Tá? Mas ainda os atenuadores eles entram dentro do mesmo conceito de entrada e saída de ar. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto tem que se saber que o grupo gerador ele também tem um escapamento, né? Ele é um motor. Como o motor do teu carro tem lá o escapamento, né, que está soltando os gases, o grupo gerador vai ter a mesma funcionalidade. Ele também vai ter esses gases que precisam ser direcionados de preferência para um local externo, né? Então, é uma outra situação a ser considerada, principalmente nos novos projetos, né, Gisele, de pensar para onde que eu vou direcionar. Eu tenho como simplesmente soltar ele para fora, né? Eu vou ter que levar essa tubulação para, sei lá, para o último andar do prédio, né? Mas se eu tiver que levar para o último andar, isso vai passar uma tubulação por fora ali, vai mexer com a arquitetura, né, do meu projeto. Bom, não pensei nisso antes, e aí eu vou ter que sair, e o prédio agora já está em construção, vou ter que sair agora furando as lajes para poder tentar, né, colocar isso por dentro. Enfim, né, por isso é que a gente traz aqui de novo a importância de se pensar nesses itens, nesses conceitos já no pré-projeto. E tem a questão também da estrutura, né? Sim. Como é um peso, isso aí, né? Tem que fazer, às vezes, um reforço na estrutura, isso. Se não foi já pré-concebido isso Sim. na estrutura, né? Então já é uma questão... Dependendo do local de instalação, né? Se não for no subsolo, isso, né? Muitas vezes não se pensa, né? Bom, o subsolo também tem a questão muitas vezes se da pensa, fundação, né? Isso. Né? Muitas vezes se pensa em níveis elevados, acontece também, a gente tem que pensar nessa questão. Né? Então, vamos lá, já falamos em entrada e saída de ar, que é importante, já falamos em escapamento, que é importante, né? E nós vamos agora aqui também, tem a questão do combustível, né? Seja ele diesel, eu preciso de uma tubulação ou uma contenção, né, para esse óleo, ou seja ele a gás, que também vai depender de uma tubulação para chegar, né, até o equipamento. Então, quanto mais distante, às vezes, eu pensar na instalação desse equipamento dentro do meu projeto, mais difícil fica, né, até o próprio abastecimento dele, né? E a outra questão é a instalação elétrica. Esse equipamento, ele vai precisar ser instalado à rede elétrica, né, ou a entrada de energia. E aí vem os cabeamentos, né? É um outro conceito que também tem que estar alinhado com o projetista elétrico, né? De como que eu vou trazer esse cabeamento até a sala do gerador, ou vou levar até o gerador se ele ficar numa área externa, né? Qual é o tipo de acondicionamento que eu vou considerar, porque o acondicionamento ele vai interferir no dimensionamento do cabeamento, né? E em resumo, né, Gisele, por que a gente está trazendo todas essas informações, esse conceito? Porque tudo isso vai interferir na viabilidade do projeto, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O que a gente já viu acontecer, né, em muitos casos? Eu fui lá, pesquisei, peguei o preço de um grupo gerador, considerei na minha planilha, só que não me ative a esses detalhes. E aí, no momento em que eu fui instalar, me deparei com essas situações, só que daí o local de instalação está bem distante da minha entrada de energia, né? Vai inviabilizar o abastecimento, eu não tenho como fazer captação adequada de, né, entrada e saída, não tem como fazer uma instalação adequada de entrada e saída de ar, e eu vou precisar, então, fazer adequação novamente em todo o meu projeto. E aí eu vou recalcular tudo isso, né? E já aconteceu, às vezes, a gente apresentar um projeto para um cliente, onde eu tenho o preço X para o equipamento e eu tenho o preço X mais 1 de instalação, né? E aí o cliente me pergunta, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Para eu instalar, vai sair mais caro do que eu comprar o equipamento. Se não for bem pensado, às vezes acaba acontecendo isso mesmo, né? Então, é importante a gente ter esses
esses conceitos aí, né, principalmente aqui nos novos projetos. Para os projetos já existentes, né, para as instalações já existentes, os profissionais da área é que precisam, né, correr atrás das melhores soluções aí e poder trazer, né, a melhor forma de poder viabilizar a instalação do equipamento. Mas para os novos, é importante que tudo isso venha à tona, né, e que esses questionamentos sejam feitos já antes. E olha que interessante, né, porque isso que você falou agora, ele vem ao encontro do nosso questionamento, que é o título dessa live de hoje, que será a solução? Porque essa questão da viabilidade, né? A gente não quis colocar viabilidade no tema. Isso, quisemos abordar, senão a gente ia mais meia hora aqui falando disso. Justamente isso, né? Claro que a gente até estava discutindo antes, né? Sim. Claro que é a solução, é o caminho, né? A fonte renovável, ela é a tendência, ela é o caminho. Mas a questão, né, isso que você falou é fantástico, porque o projeto ele é viável, mas quando se pensa na instalação, na execução, ainda tem mais uma coisa, a manutenção, né? Isso que ainda tem mais isso ainda. Isso também não posso. Que é mais uma live, a gente marca aí mais uma live para falar sobre operação, sobre manutenção, né? Mas ainda tem isso, então para se pensar, né, que sim, né, essa possibilidade que são várias oportunidades com relação à utilização de fontes renováveis de energia, pensar sim nessa questão, nessa diferenciação de geração e de redução de energia, pensar sim na implantação, desde o projeto, a implantação, na operação e na manutenção, e veja quanta coisa que ainda tem para se fazer. Sim. Né? E na importância que se tem estudar cada vez mais. Sim, com certeza. Né? Quanto a gente precisa estudar, todos nós. Isso aí. Foi difícil tentar resumir o tema, né, dentro desse tempo que a gente tem aqui, mas eu espero realmente, né, ter aí contribuído e ter atendido, né, as expectativas aí do nosso público. Tem alguma pergunta aí que Vamos ainda ver aqui, tem olha, alguns tem minutinhos alguns, aqui para a gente responder? Tem alguns fãs teus. Que bom! A Regislândia Gomes, aprendi muito com a Elaine. Consegue passar o seu conhecimento técnico de forma didática. Obrigada. Regislane, é isso? Regislândia. Obrigada, Regislândia. Flávio Veiga, muito interessante. Anderson Gomes, parabéns às duas. Tema extremamente importante no mundo atual. Não sei se foge o tema, mas acredito que vale a pena comentar também sobre as lideranças e burocracias. Licenças. E burocracias para obter energia alternativa. Isso aí. Vamos comentar depois lá no tema, Anderson. Então, as perguntas, né, que eu não consegui responder todas aqui, né, depois eu entro e respondo para vocês lá no chat. Flávio Veiga, muito interessante. A Chile, estão de parabéns, abraços para as duas, excelente. Acho que de perguntas, então, temos aqui a do Anderson, né? Questão de licenças e apenas para, né, para reforçar, obviamente, que, como a gente comentou ali, né, Gisele, dentro dos aspectos importantes, né, num projeto arquitetônico, é você cumprir com a legislação e com as normas vigentes, né? E ali, o que né, no que refere-se a grupo gerador, o que isso vai impactar, né? Na questão de cumprimento de normas acústicas, né, como eu comentei, por isso, cada vez eu trouxe aqui, né, a temática de que o acessório atenuação de ruído passa a ser quase que já e vibração, né? Isso, uma peça ali, né? Necessária para o equipamento também, né, porque tem legislação que referente a isso, né, às municipais, e aí vai ter,
né, você vai ter que passar por aprovações de corpo de bombeiro, né, justamente na questão, principalmente ali, porque envolve um combustível, né, seja ele gás natural, seja ele óleo diesel. Eu não estou abordando aqui a questão da gasolina, até esqueci de comentar, né, porque normalmente gasolina é utilizada em equipamentos de menor porte, né, eu estou falando aí em máquinas de até 15 kVA, e para esses já, né, os projetos acabam utilizando equipamento já a partir aí de 20 kVA, que você já vai encontrar aí na linha diesel mesmo, né, ou gás natural. Tá. Últimas por agora, né? Tem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para você que nos ouve? Algumas palavras? Então, claro, fique à vontade. Então tá. Bom, Gisele, né, e ao público aí que está nos assistindo, fica aqui a minha gratidão, o meu agradecimento, né, pela participação, meu agradecimento mais uma vez, Gisele, por essa, né, oportunidade. Estou me sentindo realmente assim honrada, né, e é bastante gratificante poder estar aqui contribuindo, né. E como mensagem, o que eu posso dizer para vocês, né, eu gosto muito do Albert Einstein, e ele tem uma frase que eu acho que cabe dentro desse contexto, né, que é que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E, né, eu penso que nós temos que estar sempre aí abertos, né, a novos conhecimentos, a novas ideias, em um mundo em que está em constante movimento, né, a gente precisa também estar acompanhando aí, né, esses passos novos aí. Agradeço muito, 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 Obrigada. muito. Será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Estarei sempre à disposição. Aprendi muito também, porque esse é o nosso aprendizado, né, diário. Eu acredito que se passar um dia em que nós não tenhamos aprendido algo está errado. É isso que eu acredito, né? E eu aprendi muito. Que bom. Agradeço também você que esteve nos assistindo, agradeço você que participou, agradeço você que vai assistir depois. Convido para que você possa assistir as nossas outras lives que estão disponíveis e conheça os nossos cursos de pós-graduação em arquitetura. Temos alguns cursos novos que vão iniciar, temos cursos que estão em andamento, mas que são novos também. Te convido, conheça lá, acesse a nossa página da Uninter, acesse a nossa página dos cursos de arquitetura no Facebook e te espero. Semana que vem temos uma nova live e te esperamos. Até quarta-feira que vem. Abração. Até mais, pessoal. Abraço.